Vamos lá, matemática objetiva, um vídeo muito especial, a gente vai resolver várias questões do Enem de análise combinatória. E no final do vídeo, não percam, hein? Nós vamos fazer a questão que teve o menor índice da história do Enem, beleza? Vamos lá, vamos começar as nossas questões. Beleza, gente. Vou jogar a questão na tela. Atenção, Enem 2019, vamos ler juntos. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinado por... Bem, gente, a gente vai colocar aqui para resolver essa questão a quantidade de... botar uns tracinhos aqui representando as chaves, né? O problema está dizendo que são, na verdade, 4. São 4 chaves seletoras. É como se fosse aqui, ó, chave 1, chave 2, chave 3 e chave 4, ok? E agora nós vamos colocar aqui a quantidade de possibilidades para cada chave, sendo que o Enem botou uma quantidade muito pequena de possibilidades, ou é 0 ou é 1. Então aqui nós temos 2 possibilidades para a chave 1, aqui nós temos 2 possibilidades, aqui temos 2 possibilidades, aqui 2 possibilidades. E por princípio multiplicativo, a gente vai simplesmente multiplicar todos esses valores. Professor, por que a gente multiplica? Só dar um exemplo. Vamos supor que aqui a gente tivesse frequência 1 e a frequência 2. Só para você pensar nessa primeira multiplicação aqui, né? Aqui a gente tivesse a frequência 3 e a frequência 4. Bem, se a gente analisar só essas 2 primeiras chaves, daria um total de 4, né? E por que são 4? Por que a gente multiplica? Porque a frequência 1 fecha com a frequência 3, a frequência 1 faz também com a frequência 4, a frequência 2 com a frequência 3 e a frequência 2 com a frequência 4, beleza? 1, 2, 3, 4, que é exatamente esse produto inicial aqui. Então, basicamente, basta a gente multiplicar tudo depois que a gente vai ter todas as possibilidades de 4 opções de chave, tá bom? Então, pode confiar no princípio multiplicativo, porque cada uma dessas 4, depois vai estar com mais 2, que já vai para 8, e cada uma dessas 8, quando bota 2 possibilidades, isso vai para 16. É isso mesmo, gente, porque é o 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 dá 16. São 16 possibilidades de frequência que essa pessoa pode utilizar. Então, olhando aí nas opções de múltipla escolha, nós temos o gabarito letra D de dado, beleza? Vamos lá, vamos mais uma questão. Já vou jogar lá na tela uma questão clássica de análise combinatória do Enem. Atenção, que a questão diz o seguinte: a bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, ok? Dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores, verde, azul ou amarelo. Ou seja, nós temos 3 cores disponíveis, tá? De tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintos de se pintar essa bandeira com a exigência acima é... Beleza, gente. Então o que a gente vai fazer para resolver essa questão? Vamos colocar para cada região da bandeira, nós temos, na verdade, 5 regiões, né? Nós temos a região A, a região B, a região C, a região D e a região E. Beleza? Ó, concentra aqui. Vou botar o mapa, vou botar a bandeira aqui na tela. Atenção. Então, quando a gente verifica a nossa figura, a gente vai perceber o quê, gente? Que você tem que começar por uma determinada região, tá? E é muito importante que você comece por regiões que têm restrições, que têm situações que podem gerar problemas. E essa região é a região A. Você vê que ela é uma região que faz fronteira com 3 outras regiões da bandeira. Então é nela que a gente vai começar. E aí vem exatamente a pergunta. Nós temos 3 cores disponíveis. Se ela vai ser a primeira a ser pensada, né, ela tem liberdade total. Então a gente pode colocar 3 possibilidades de cores para essa aqui. Tudo bem? Beleza. Agora vamos para essa região B aqui, ó. Essa região B,
Lembrando, a gente só decidiu pintar por enquanto a A. Então essa região B só não pode escolher a cor que já foi escolhida para a região A. Então são duas possibilidades, ok? Total de 3, tira uma que foi pintada lá na A, você tem duas possibilidades. Beleza, beleza? Vamos agora para essa região C aqui. Essa região C, atenção, hein? Olha, já foi pintada, já foi decidido a A e a B, e ela faz fronteira com essas duas, então ela não tem opções nenhuma de decisão, ela só tem uma opção de cor. Ela não pode ser pintada nem com a cor que foi escolhida na A, nem a B, porque as duas são adjacentes, são vizinhas a ela. Beleza, beleza? Vamos lá. A região D, outra que não tem possibilidade de decisão mais nenhuma, porque a região D faz fronteira com a A, que a gente já escolheu cor para ela, e para C, que a gente já escolheu cor para ela. Então, uma possibilidade, beleza? E agora, para fechar, a nossa região E. A região E está isolada aqui embaixo, tá vendo? E ela pode ser pintada com mais possibilidades que essas últimas anteriores, tá? Porque tem 3 cores e ela só não pode ser pintada com essa região, com a cor dessa região D. Então ela tem 2 possibilidades. Por princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar todas essas faixas, né? Todas essas regiões da bandeira, e isso iria gerar, né? Ou melhor, vai gerar o resultado total de possibilidade. Mas o Enem queria exatamente isso em formato de multiplicação, que é o 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. E a gente encontra essa resposta exatamente no gabarito letra B de bola. Letra B tem exatamente o 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Gabarito do Enem, letra B de bola. Ou melhor, B de bandeira, né? Beleza, beleza. Vamos lá, mais uma questão de análise combinatória do Enem. Questão na tela, vamos ler juntos. O diretor de uma escola convidou 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 5 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores e o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, pois aí vamos ter que avaliar as opções de múltipla escolha. Mas espera aí, vamos lá, vamos fazer um cálculozinho antes, porque a gente leu logo no início que nós temos um total de 280 alunos, ok? E nós temos que expor aqui quais são os palpites, tá? A quantidade de palpites e quais palpites são. Esses alunos têm que dizer, na verdade, qual é o personagem, tá? Que escondeu, qual objeto que foi escondido e qual cômodo. Esses resultados, né, todas essas 3 etapas têm que ser apresentadas juntas. Não adianta você acertar uma, tem que acertar essas 3, né? Então nós temos que ver qual o número total de trincas, né, que podem ser esses palpites. E agora basta descobrir a quantidade, quais opções que nós temos, né? Por exemplo, o enunciado, a gente leu, diz de forma bem explícita que são 6 personagens, tá? E nós temos 5 objetos, tá? E nós temos 9 cômodos. O que a gente faz com esses valores, professor? A gente vai usar o princípio multiplicativo. Nós vamos multiplicar esses valores. E só para a gente entender, por exemplo, vamos supor que não tivesse cômodo, tivesse só personagem e objetos. 6 vezes 5. Por que 6 vezes 5? Porque cada um dos personagens pode se relacionar com 5 objetos. Tá? Então seria 5 para um personagem, 5 para o outro, 5 para o outro, ou seja, seria o 6 vezes 5, que daria 30. Daria não, dá 30. E cada um dessas 30 duplas aqui de palpite se relacionaria com 9. Então é 30 com uma, 30 com outra, ou seja, 30 vezes 9, que dá quanto, gente? 270 palpites, né? 270 duplas de palpite
quando a pessoa vai falar o personagem, vai falar o objeto, vai falar o cômodo, o número total de possibilidades são 270. Gente, e o enunciado deixou bem explícito que cada aluno vai fazer um tipo de palpite diferente do outro, todo mundo vai participar, então a gente comparando esses valores, a gente chega à conclusão que com certeza algum aluno vai acertar. E vamos ver as opções de múltipla escolha. Ó, na letra A ele diz, lembrando, ele fala antes, né? O diretor sabe que algum aluno acertará porque, atenção, letra A, porque há 10 alunos a mais que as possíveis respostas distintas. Não precisa nem perder mais tempo na questão, gente. Acabamos de descobrir, então o gabarito dessa questão é letra A de amor, beleza? Vamos lá, mais uma questão de análise combinatória. Essa questão, inclusive, ela tem uma curiosidade bem interessante na resolução dela. Vamos primeiro ler a questão e daqui a pouco eu comento sobre essa curiosidade. Bem, questão na tela, o problema diz: um procedimento padrão para aumentar a capacidade de números de senha de um banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Tá? Essa prática, além de aumentar a segurança de senha, gera um aumento de segurança, ok? Deseja colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúscula e minúscula. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... Perfeito, beleza, beleza. Gente, essa questão tem uma curiosidade porque ela fala de vogais, tá? E quando a gente pensa no nosso alfabeto, acho que praticamente todo mundo vem com a ideia de 5 vogais, mas a curiosidade é que pela nova norma ortográfica, nós consideramos também o Y como vogal, tá? Essa é uma informação que a gente vai desconsiderar nessa questão. Vamos trabalhar com a ideia de 5 vogais clássicas, que é o A, E, I, O, U, tá bom? Mas saibam vocês que essa questão ela poderia ser anulada se batesse, por exemplo, a resposta considerando, por exemplo, o Y, tá? Então vamos lá, gente. Vamos resolver a questão. Nós tínhamos uma senha, tá? Nós tínhamos uma senha, que a questão ele não diz a quantidade de caracteres ou que tinha anteriormente, não. Então bota aqui, só escreve senha, tá? Mas aí disse que você vai ter mais um dígito antes e outro depois, tá? Sendo que a ordem aqui nem importaria, se fosse aqui no início, não faria diferença não, porque a gente vai resolver essa questão por princípio multiplicativo, tá? O que importa, na verdade, é que nós temos aqui, vamos ter que colocar uma vogal e vamos ter que colocar uma vogal. Então atenção, gente. A quantidade de senhas antigas que nós tínhamos, de cara ela já fica multiplicada por 10 por essa nova vogal que vai entrar. Lembrando que nós estamos partindo do princípio que as vogais são A, E, I, O e U. Tudo bem? 5 possibilidades para cá. E como difere, né, a maiúscula da minúscula, nós temos aqui as vogais maiúsculas, beleza? Então, totalizando 5 mais 5, 10 possibilidades. Mas são 2 vogais, então você multiplica por 10 por essa primeira vogal que vai ser inserida na senha e você multiplica por 10 novamente, totalizando 100 possibilidades de senha nova. Então, olhando as opções de múltipla escolha, nós temos que o gabarito dessa questão vai ser letra A. Beleza, beleza? E vamos nessa, vamos fazer mais uma questão. Essa questão é muito legal, questão clássica de análise combinatória do Enem, e ela é muito representativa, tá? E por que ela é muito representativa? Porque ela vai usar, né, um conceito novo, tá, das questões que nós fizemos até agora, que é o princípio aditivo, tá? O princípio multiplicativo tão clássico, ele muitas das vezes não dá para ser resolvido de uma forma só, né? Muita gente acha que sempre no princípio multiplicativo você vai conseguir resolver de uma vez só. Não! Às vezes você tem que desmembrar os casos e somar. Princípio aditivo. Bem, vamos ler a questão. No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato construídas por garrafas preenchidas com areia e diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza,
azul, verde e amarelo, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores das paisagens, ok? Que é a casa, a palmeira e o fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado pelas cores azul ou cinza. Então, peraí, vamos começar a organizar aqui. O problema diz que o fundo, tá, pode ser representado pelas cores azul ou cinza, ok? Beleza. Que mais? Cadê? A casa, beleza. A casa, ela pode ser usadas as cores azul, verde ou amarelo. Azul, verde ou amarelo. Beleza. E a palmeira pode ser utilizada as cores cinza ou verde. Vou botar aqui cinza ou verde. Vamos adiante. O fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, beleza? Por uma questão de contraste. Obviamente, tem que ser diferente essas cores. Lembrando que o problema não está dizendo que a palmeira não pode ter a mesma cor da casa. Ela só não pode ter, a palmeira não pode ter a mesma cor do fundo por causa de uma questão de contraste. Se você botar a mesma cor, você não vai destacar a palmeira. E a mesma coisa acontece com a casa. Mas vai lembrar, pode ler de novo a questão que você vai ver que nada diz que a palmeira e a casa não podem ter a mesma cor, tá bom? Então, o número de variações que podem ser obtidas para paisagem, né? Então, o número total de possibilidades de cores que podem ser definidas aí. Gente, eu vou colocar 3 tracinhos aqui, ó. Fundo, né? Casa e palmeira, representando exatamente essas três etapas que vão ser muito importantes aqui na resolução, tudo bem? Então eu vou deixar primeiro o tracinho para o fundo, segunda para casa e a terceira aqui para a palmeira, ok? E eu vou começar a fazer essa questão de uma forma problemática. Eu vou fazer de propósito de uma forma que não vai dar certo, só para mostrar para vocês que nós temos questões que não dá para fazer de uma vez só. Isso acontece bastante. Então, se você estiver fazendo a questão de princípio multiplicativo e perceber que vai bater aqui uma problemática, você vai ter que desmembrar os casos. E qual é o problema aqui? Na verdade, o problema vai ser o fundo, quer ver? Vamos lá, vamos supor, vou fazer para uma forma errônea, hein? Vamos supor, eu tenho quantas possibilidades por fundo aqui? Princípio multiplicativo, 2 possibilidades por fundo, azul ou cinza, certo? Aí tu vem para casa. Quantas possibilidades agora você pode botar na casa? Aqui já dá uma certa dúvida, né? Porque você lembra que a casa não pode ter a mesma cor do fundo. E você sabe que tem uma interseção aqui, ó, azul e azul. Aí você fala assim, opa, peraí. Eu não posso colocar 3, né? Porque tem o azul aqui. Mas peraí, se o azul entrou aqui, realmente o azul, aí seriam 2 possibilidades, né? Mas se o cinza que entrou no fundo, aí poderiam ser 3 possibilidades. Repetindo, hein? Se aqui entrou azul, são 2 possibilidades. Se aqui entrou azul, aqui você só poderia escolher 2 cores, verde ou amarelo para casa. Agora, se o cinza que entrou no fundo, aí você teria liberdade para escolher as 3 cores. Não dá para fazer de uma vez só. Então, qual é o grande problema aqui? Se o azul entrou ou não. Então, o que a gente faz? De forma bem racional, você bota todos os casos em que o fundo é azul, tudo bem? E faz todos os casos de que o fundo é cinza. Porque aí você vai conseguir resolver tranquilamente. Ó. Bota aqui nós vamos fazer princípios multiplicativos com 2 casinhas só. Porque o fundo a gente define antes. Ó. Tudo bem? Fundo azul e aqui fundo cinza. Tá? Então são só 2 tracinhos para a gente resolver. E agora vai ser tranquilo, gente. Vamos lá, vem para cá. Casos em que o fundo é azul. Se o fundo é azul, você pode colocar quantas cores para casa? 2 possibilidades, verde ou amarelo. E para a palmeira? Bem, se entrou azul, você pode botar 2 opções de cores. Isso totalizam 4 possibilidades. Mas, vamos lá, essa é parte da resposta. Agora vem para a parte aqui que o fundo é cinza. Se o fundo é cinza, a casa tem liberdade total. Tu pode colocar qualquer uma dessas 3 cores. Bota 3 aqui. Agora, se o fundo for cinza, você só pode colocar uma opção de cor, só pode colocar o verde na palmeira. 3 vezes 1, 3. E agora soma. Então são 4 situações em que o fundo é azul,
3 situações para o fundo cinza, totalizando 7. Vamos ver se tem essa resposta? Olhando as opções, nós vemos o gabarito aí, letra B de bola. Beleza? Mais uma excelente questão de análise combinatória. Bem, vamos lá. E para fechar esse nosso vídeo especial com várias questões de análise combinatória do Enem, nós vamos resolver uma questão emblemática, que foi a questão da Taça da Copa do Mundo, questão que teve um índice de acerto muito baixo, gente. Bem, e para fechar esse vídeo bem especial, nós vamos resolver agora uma questão bem emblemática do Enem, que foi a questão da Taça da Copa do Mundo. Essa questão, por alguns motivos, ela na verdade gerou uma coisa muito inacreditável, vamos dizer assim, né? Ela teve um índice de acerto muito baixo. Ele se aproximou estatisticamente, isso através de informações dos microdados do Enem, tá? Lógico, tem sempre uma margenzinha de erros, mas porque é baseado na cor de uma prova. Mas o índice de acerto dessa questão, ele ficou em aproximadamente 6%. É uma quantidade muito pequena, gente. Um dos motivos provavelmente foram pela figura em si, que é uma figura na prática em 3 dimensões, mas na hora de jogar isso para 2 dimensões, né, para jogar na hora do papel, eu acho que algumas pessoas, de repente, não conseguiram captar a quantidade de regiões que a gente teria que trabalhar na questão. Bem, vamos ler primeiro a questão, vou jogar a questão na tela e a gente vai analisar ela juntos. Bem, o Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta por uma figura plana, ok? Plana. Isso, essa parte de figura plana é essencial para fazer a questão. E o slogan juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional. Gente, aí isso gerou um problema que na nossa resolução, para chegar no gabarito, a gente não precisa necessariamente usar todas as cores, tá? O que faz com que essa questão, teoricamente, esteja errada no enunciado. A gente não vai precisar necessariamente usar todas as cores. Mas nós temos as 4 disponíveis. É isso que a questão está querendo dizer, teoricamente, né? Então, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes, ok? Beleza, beleza. Então vamos à pergunta. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas, ok? Gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar essa taça, né? E fazer aqui um esboçozinho dela, ok? E aqui essas regiões, ela pega uma primeira parte aqui, que ela vai ser, a gente vai chamar de região 1, tá? Depois ela pega aqui uma outra região, aí vai ter uma parte aqui de uma mão, ela é feinha mesmo, tá, gente? Não é só meu desenho, não. Aqui na hora ela era horrorosa. Depois vem aqui uma outra mão, os dedos todo troncho aqui, e depois mais um pedaço de mão aqui, ó, os dedos aqui esquisitos. É isso aí. Gente, aqui talvez tenha sido o maior problema da questão. Por ser, né, em mais de uma dimensão, algumas pessoas acho que pensaram que isso aqui era o início do braço e aqui pegava. A gente não vai considerar isso, porque a questão falou que essa figura é plana. Então vamos botar aqui, ó, uma região, essa região, chamada de região 1, a gente vai poder pintar ela. Isso aqui é região 2, isso aqui é região 3, aqui é região 4, aqui é região 5 e aqui é região 6. Então vamos colocar os 6 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou botar esses numerozinhos que representam as regiões aqui a serem pintadas, ok? E agora vamos lá, são 4 cores da bandeira: verde, amarelo, azul e branco. Ou seja, nós temos 4 possibilidades para cá, para essa região, tudo bem? Quando a gente vem para essa, a gente só não pode repetir essa cor que já foi escolhida. Então aqui são 3 possibilidades. Vem para cá, mesma coisa, só essas 2 regiões foram pintadas, a 3 só não pode repetir a 2. Então são 3 possibilidades. A região 4 não pode repetir essa região 3, 3 possibilidades. Essa região 5 não pode repetir a região 4, 3 possibilidades. E a região 6 só não pode repetir a região 4, ou seja, 3 possibilidades. Beleza, beleza? E aí quando a gente vai analisar as opções de múltipla escolha, vocês vão verificar que essa conta ela precisa ser feita. Nós temos aqui, na verdade, ó,
3 elevado a 5 dá 243. 243, quando você multiplica por 4, vai ficar 12, aqui vai ficar 16, vai ficar 17, vai 1, 8, 9. Vamos verificar se a gente tem essa opção? Temos sim. Resposta certa, gabarito, letra E de elefante. É isso aí, gente. Se prepara porque vai vir mais vídeos com mais questões do Enem de outros conceitos, tá bom? Um grande abraço, matemática objetiva.